Kongchen Jigme Limpa tem essa célebre afirmação de que basta abrir a boca para cair em contradição. E já na tradição hindu, também eles têm essa expressão que tudo que pode ser pensado ou tudo que pode ser falado é falso. E há uma relação disso com a ética, disciplina ou moralidade dentro do uso da fala, e que não tem tanto a ver com aquele silêncio nobre que é mais comum de se falar no cristianismo que no budismo, embora haja uma referência ou outra, por exemplo, no Sutra de Vimalakirti, mas a gente vai entrar um pouco nessa questão de e quando a nossa fala promove problemas no mundo, né? Então vamos lá dentro do vídeo, vamos ver. Não estou isento disso, como você bem sabe, né? Então, vamos lá. Quem quiser pedir os cartões, por favor, é só enviar seu endereço de correspondência aqui para esse e-mail com o CEP, por favor. É só enviar um endereço. Se desejar fazer uma contribuição, por isso, pelos cartões ou por qualquer outro motivo, porque aprecio o que o canal está fazendo, então é só usar esse código QR ou essa chave Pix, né, que é esse mesmo e-mail, né? E, por favor, continue ajudando, se inscrevendo e divulgando o canal para quem vocês acham que tem algum interesse. Eu fico bastante contente quando eu vejo o crescimento, porque eu vejo algum mérito nisso que eu estou fazendo, então, se você por acaso vê, eu aceito essa ajuda aí. Muito agradecido. Então, esse tema, né, tem a ver com... Vamos resumir o que é desvirtude de fala, né? Então, quando você toma refúgio, você faz um voto, em algumas tradições, pelo menos, de não mentir, né? Na nossa tradição, a gente faz 4 votos de fala. É não difamar, não falar rudemente, inutilmente, não mentir, não difamar, não falar rudemente, não falar inutilmente. Não mentir. Não sei se essa é exatamente a ordem, mas o não mentir é o primeiro. Não mentir, não difamar, não falar inutilmente ou rudemente, inútil, acho que o inutilmente é o último. De forma, fala inútil, fala rude, criticar abertamente as pessoas, ou falar que causa cisão, se fala em inglês divisive speech, né? Que é essa difamação. E tem um pouco, as 3 últimas tem um pouco a ver com fofoca e mentir. Então, quando a gente está falando em proliferação de conceitos, a gente está querendo dizer assim, que nem tem essa palavra, se usa proliferação, se usa bastante para proliferação nuclear, que significa um país começa a produzir armamento nuclear, e daí o outro acha que tem que se defender, que tem que ter um equilíbrio. Então, quando um põe 10, o outro põe 20, é quando vê o terceiro põe 30 bombas, quando vê o... Então, cada lugarzinho vai se armando cada vez mais, né? Então, com relação à fala, a gente tem essa noção, principalmente, né, se isso era verdade naquele telefone sem fio que havia desde antes do Buda, mas na época do Buda, que as pessoas, sei lá, para se comunicar a longas distâncias tinham que mandar um mensageiro a cavalo, né? Usava sinal de fumaça, não tinha muito como as pessoas saberem o que estava. Como outro dia eu estava comentando aqui no canal que no Tibete, até o século XIX, o Tibete era uma nação muito fechada, né? Não se sabia que existia budismo no Japão, não se conhecia bem o Japão, não sabia que existia budismo no Japão, não se sabia que existia budismo Shravakayana ainda operando no mundo, no sul da Ásia, né? Então, quando houve uma abertura maior e quando as comunicações no século XX começaram a se tornar mais abertas, as pessoas começaram a viajar com mais facilidade, porque aviões e carros e tudo, é que se ficou sabendo que essas tradições existiam, que o Zen existia. No Tibete se sabia do Zen de forma geral porque o Zen havia tentado entrar no Tibete no ano 1000, mas não é o mesmo Zen que se desenvolveu no Japão, né? O Zen que se desenvolveu no Japão é né, genealogicamente ele vem desse mesmo Zen chinês, mas ele teve desenvolvimentos dentro do Japão, muitos desenvolvimentos, né? E da mesma forma, as tradições Shiravakayana que se descreve no Tibete, elas deixaram de existir muito tempo atrás.
Então foi considerado um milagre, ficaram muito felizes os tibetanos quando souberam que havia o Theravada, né, o budismo Theravada existia ali no sul da Ásia, sudeste da Ásia, né? E daí, claro, os ingleses, né, os europeus, eles foram lá, eles promoveram o Theravada, colocaram o budismo que eles acharam que era o mais de acordo com os conceitos e preconceitos britânicos, era o que eles apoiaram, até hoje apoiam talvez mais, e daí eles que introduziram na Índia já como as ideias de civismo britânico, e até hoje a gente, todas as tradições, não só o Theravada, mas todas as tradições que a gente vê no Ocidente pelas traduções e pelas, enfim, essa questão das distorções que ocorreram, né? Então, hoje em dia, né, com as redes sociais, com o YouTube, qualquer um pode chegar aqui e proliferar alguma coisa. A maioria de nós não tem assim um poder de, a gente nunca sabe, né? A gente pode falar uma coisa e viraliza depois, né? Então, mas mesmo assim que a gente não afete milhões de pessoas, se a gente fala uma coisa e aquilo afeta várias pessoas, já é bem ruim, né? Então, assim, no modo ordinário das pessoas e no modo, por exemplo, acadêmico, é bem ok você chegar e fazer uma crítica, porque a nossa sociedade, ela aceita bem que há essa discussão aberta, quanto mais aberta, melhor, né, transparência, e daí se você tem algo a criticar, você deve criticar, né. Hoje em dia, com essa mentalidade mais woke, a gente começa a ter um certo respeito pelos sentimentos dos outros, né. Então certas coisas a gente sabe que não pode falar abertamente, assim, ou diretamente, ou talvez de forma alguma, porque isso pode ferir ou pode causar algum tipo de. É considerado uma forma de violência, o que o Dharma aceita um pouco. O Dharma aceita essa ideia de que a nossa fala tem esse poder de ferir, né? Então, essa nossa fala tem um poder destruidor às vezes. Então, basicamente, com relação ao Dharma, o que a gente vê, quando a gente está falando nessa questão de difamar, normalmente isso diz respeito a expor em público as falhas dos outros, né? Então você pode pensar assim, mas Pinheiro, isso você faz o tempo todo isso, né? De fato, eu não sou um praticante perfeito e eu tenho uma tendência a ser crítico, e tenho uma tendência a expor faltas e talvez me preocupar um pouco mais com a falta dos outros do que com minhas próprias, né? Mas eu tenho uma consciência disso, eu tenho uma consciência de quando eu estou falando de uma falta, se eu sei que agora mesmo eu estou fazendo isso, né? Então eu sei que existe essa questão da difamação, que as pessoas não têm uma sofisticação às vezes para lidar com a fala budista, que eu vou falar sobre isso, tem vários poréns dentro dessa, principalmente da questão da difamação, né? Mas eu tenho uma consciência disso. E uma das estratégias que eu uso, que é uma estratégia uh, que eu posso explicar um pouco assim. Então, eu não, se eu vou falar, criticar alguma coisa que eles fazem, alguém faz em algum lugar, e isso tem algum karma, mas se você não identifica, ou ao mínimo que você identificar o objeto da sua difamação, isso diminui o karma até porque o karma para ele ser completo, ou seja, o que seria o karma de difamar, né? O karma de usar a fala erroneamente ou falar de forma sem ética, o karma, o resultado disso para a pessoa é que a fala dela não é respeitada, ela não é ouvida. Então, várias coisas com relação à fala dela, ela vai receber um tratamento similar ao que ela fez com o outro. Então, ela vai ser criticada, assim por diante, né? E claro, se a pessoa tiver um hábito, se ela fizer uma cisão na sanga, se ela causar um grande problema com a fala dela, ela produz um renascimento em reinos inferiores, ela sofre bastante lá nos infernos, ou no reino dos fantasmas famintos, ou no reino dos animais. Então, no Dharma se ensina que se a pessoa sabe a diferença entre um veneno e o remédio, né, ela sabe ler o rótulo, ela não toma mais o veneno. Então, a moralidade é tratada assim, ela não é tratada assim, você é um ser terrível porque você faz. Não, você está tomando veneno porque você não sabe identificar bem o que é veneno, você não sabe que o seu sofrimento está conectado com as suas ações, né? Então é basicamente isso. Aí, quando você tem essas 4 etapas, né, que é identificar, planejar, executar e ser bem sucedido ou não, né, na sua ação de corpo, fala e mente, mas no caso aqui a gente está falando de fala, né? Então a gente tem que identificar o objeto. Se a gente não identifica, a gente identifica ele pessoalmente e vê uma falha, mas isso não é de fala, né? Porque você não falou. Quando você fala, na fala você precisa identificar o objeto. Então, se você não identifica o objeto, mesmo que você planeje o que você vai falar sobre aquele objeto, né, de um jeito ardiloso, assim, mesmo que você fale
né, publicamente, ou para uma pessoa que seja, mas pior ainda se for publicamente. E mesmo que aquilo chegue na outra pessoa e a pessoa vista o chapéu por ela mesma, você não tem o karma da identificação. Então não quer dizer que seja 100% isento aqui, mas se não tem o 100%, você tem como trabalhar o seu karma, você não necessariamente vai ter retribuição total do karma. Então o primeiro ponto aqui, que se você vai fazer uma crítica, o primeiro ponto é você focar, você não fazer crítica aos outros, você lembrar que você tem muitas faltas, e se você precisa dar exemplos e falar de problemas na prática, você pode usar as suas próprias faltas como exemplo, né? Como eu estou fazendo aqui agora, aliás, né? Lembrando aqui que eu tenho esse problema de difamar, né? Então, eu percebo problemas, falhas nos outros, e eu vou lá e eu faço um vídeo aqui dizendo isso ou aquilo sobre, né, sobre uma questão ou outra, mas vocês vão ver que eu tenho essa disciplina e mesmo quando eu quase identifico, eu me preocupo com isso. Então eu tento não produzir uma identificação. É uma situação muito comum. Eu acho bastante irônico, né? Quando as pessoas elas vêm, elas não identificam quem eu estou falando e se elas me perguntam diretamente, às vezes eu tenho que dizer, né? Então, para uma pessoa, assim, quando é uma questão de advertir a pessoa quanto a um problema de linhagem, um problema, né, desse tipo, daí a gente tem dois karmas a pesar, né? O karma de deixar a pessoa gerar essa conexão, né? Isso é muito delicado, porque se a pessoa já tem uma conexão de afeto, é, não é adequado criticar, né, para aquela pessoa. Então tem toda uma... Mas não é só com relação a isso, né? Então, por exemplo, com relação à proliferação conceitual e o que eu diria que é um pouco difamar ou criar problema para o Dharma, né? Então, recentemente uma pessoa postou um comentário, uma feminista postou um comentário de um vídeo meu sobre os 6 reinos, que tem um desenho animado, assim, e que tem um deus, né, no reino dos deuses, que está sendo cuidado, está sendo servido por várias deusas, né. E daí essa pessoa feminista falou assim, essa religião é uma droga mesmo, toda religião, inclusive o budismo, porque olha só o que é o reino dos deuses dele, se não é um negócio machista. E daí tem 2 erros aqui, crassos, né. Bom, o primeiro erro crasso é que se é o reino dos deuses, se é o samsara, então não tem porquê, ninguém está elogiando nada que está acontecendo no samsara, muito menos no reino dos deuses. É um renascimento desafortunado, né? Embora seja o mais afortunado no samsara, ele é um renascimento cheio de ignorância e desafortunado. Então, qualquer coisa que a gente pode falar sobre o reino dos deuses, dele ser misógino, ou não ser misógino, ou ser assim ou ser assado, é porque todo o reino dos deuses está cheio de ignorância. Então, todo ele tem uma falha inerente nele, que é uma ignorância, que é a ignorância do orgulho e assim por diante, né? Então, se a gente está falando do samsara, a gente não tem como dizer assim, os budistas estão defendendo o que acontece no samsara. Então, o Buda não fez o samsara, o Buda não fez as coisas, não é criador de nada. Se a gente está descrevendo como é o sofrimento dos seres, é a mesma coisa que a feminista dizer que não se deve falar do fato de que há uma sociedade, um patriarcado operando, né? Por quê? Porque você está falando que tem um patriarcado operando, você está defendendo, né? Porque você está falando que a realidade das coisas é que tem um patriarcado. Mas não, a feminista vai dizer, tem que falar, porque é um defeito, né? Um defeito do mundo, das coisas, que tem um patriarcado. Da mesma forma, quando a gente está falando de Sansara, reino dos deuses, a gente está falando um defeito. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é óbvio, né? Então pode ser que tenha uma misoginia na apresentação, de usar um exemplo masculino com um exemplo feminino, mas é óbvio, e eu acho que isso está claro para qualquer um, e está claro em qualquer texto budista, que existem deusas, que nem tem celebridades, mulheres, que são atendidas por um secto de homens, ou o que elas preferirem, né? Se elas gostarem de mulheres também, ou os homens também podem ter um secto de homens, ou pode ter um secto misto, ou pode, sei lá, ter qualquer tipo de... Então, não é porque tem um exemplo ali que é normativo ou comum, ou mais ligado ao que a gente entende como a nossa sociedade, parecido com a nossa sociedade patriarcal como ela é, o exemplo ali, né? Um homem servido por várias mulheres, não quer dizer que não tem uma mulher servida por vários homens, e também cheio de ignorância, e não quer dizer que não tenha as outras combinações todas possíveis, né? Mas aí a pessoa escreve isso ali, e ela já denigre o budismo, denigre todas as religiões, em nome de um feminismo que a gente está defendendo aqui. Várias vezes a gente tenta falar no assunto, tem esse trabalho, esse simpósio que a Kandro foi o ano passado, e participou ano passado, ela não foi, acho que foi por... E daí tem um texto aí falando sobre todas as questões da mulher no budismo, no Vajrayana, né? Outro dia, eu até falei também, no vídeo anterior, eu falei que
né? Os Tathagatas são servidos por bodhisattvas que renascem como mulheres, né? Então, eu pensei, depois que eu postei o vídeo, eu pensei, alguém vai vir reclamar, né? Porque, né, tem uma misoginia aqui, o Tathagata é sempre um homem, e, né, ele vai ser servido por bodhisattva. Mas aí eu pensei, mas o bodhisattva ele já não tem o gênero, né? Ele vem do gênero que ele quer. Tanto que ele pode vir mulher para representar essa oferenda. Mas ainda tem uma coisa assim da mulher ser uma oferenda. Aí eu pensei, não, mas se a pessoa vier com esse negócio da oferenda, eu vou dizer, no budismo a gente não vê a diferença entre o objeto da oferenda, a oferenda e quem está fazendo a oferenda. Então, se você é uma oferenda digna de um Buda, você é igual a um Buda. E ok, né? E daí também, mas por que o Tathagata aqui ele é representado de forma masculina? Porque lá no Shravakayana, né? Então os Budas precisa renascer homem para ser Buda. Isso acontece, tem essa descrição misógina dentro lá dessa categoria do. Mas eles pensam as coisas tão. Eles são tão filosoficamente assim realistas e essencialistas. Tem uma série de questões que a gente no Mahayana a gente descreve como uma visão mais tacanha mesmo. Então tem uma visão tacanha no Shravakayana, tem a visão própria também da misoginia da sociedade está exposta lá naquela categoria de sutras. Mas e do Mahayana? No Mahayana também tem. O Mahayana é mais amplo, e o Mahayana tem alguns sutras bastante abertos nessa questão do feminismo e tal, mas tem outros que não são tanto, então tem um saco de gatos, assim. Mas e no Vajrayana? No Vajrayana daí tem sabedoria. No Vajrayana a mulher é até um pouco melhor do que o homem, assim. Claro, né? Se a gente vai olhar na prática, nas sociedades que tem o Vajrayana, não vai ter misoginia, porque é o que tem na realidade, no samsara, né? Então, não é. O budismo não consegue melhorar as coisas por decreto. O Buda não criou o mundo, né, do jeito que ele quer, ele não criou o mundo. Né? Começa por aí. Então, se a pessoa pensar a religião de um jeito teísta e daí colocar as obrigações, né, de um criador ou de uma pessoa que, né, põe ordem na casa, então o poder, nesse sentido, o poder de mudar as coisas é extremamente limitado, como a gente sabe que é, né? Então, se bastasse saber o que é bom, a gente estava resolvido, a gente estava iluminado, né? Porque saber o que é bom não é tão difícil. Difícil é transformar os hábitos, transformar a mente. A gente sabe pessoalmente que é assim, né? Num outro nível, assim, quando tu vê, por exemplo, às vezes eu outro dia estava vendo um canal de uma pessoa falando de budismo, e daí ele botou um trecho de um vídeo de um professor e que ele falou assim, não, esse vídeo já foi até tirado do ar, mas olha só o erro desse cara falando isso daquele jeito. E era um erro assim, ok, era um erro, mas não era uma coisa assim pra você ficar maquinando em cima, ainda mais considerando o fato que eles tiraram do ar. Por quê? Então, tem uma coisa também que as pessoas falam muito sobre essa. Já me acusaram de eu achar que o Dalai Lama é infalível, não sei o que e tal. Então tem que explicar bem essa questão da infalibilidade dos lamas, né? Não tem nenhuma infalibilidade dos lamas. Os lamas, eles são praticantes, a maioria deles é bodhisattva, de primeiro a oitavo, a nono, a 10º nível, muito mais raros, né? Então, os professores budistas, eles, sua vasta maioria, eles são bodhisattvas no caminho do bodhisattva. E eles cometem erros o tempo todo, né? Então, se a gente esperar que eles não cometam erros, a gente está equivocado com relação à natureza deles. Porém, no Vajrayana, quando você assume alguém como seu guru, seu professor, você toma iniciação e assim por diante, você toma o compromisso de fazer um treinamento que se chama visão pura. Então, a partir desse treinamento, você não vai distinguir mais bodhisattvas de budas. E você vai tentar ver todos os seres sencientes como budas, quer dizer, o seu professor. Então, quando você perceber que você está vendo erros, você não fica com uma mente assim, eu estou vendo um erro. Você fica com uma mente assim, eu não entendo o que está acontecendo. E se for um erro, pode ser um erro que o Buda cometia erros, né, se diz nos sutras, para dar ensinamentos. Então, os bodhisattvas vinham corrigir o Buda e daí tinha um ensinamento para alguém, né? E mesmo os próprios bodhisattvas ao redor do Buda se diz que eles eram tão perfeitos que eles não cometiam erros só porque, né, eles faziam os erros que eles cometiam tinham um fim terapêutico ou pedagógico, né, vamos dizer assim. Então, mesmo que não seja assim, no Vajrayana, quando você toma esses votos de visão pura e assim por diante, você treina para ver assim. Né? Então isso é bem diferente de achar que tem uma infalibilidade. É óbvio que se você vê, principalmente as falas, até tem um vídeo meu sobre o Dalai Lama falando sobre renascimento como mulher e tal, e falando que ele vai renascer bonita, né, que causou um estrondo, assim. O Dalai Lama, né, ele já é uma pessoa idosa, ele se adaptou ao mundo, ele é uma pessoa que tem uma facilidade política de falar,
de lidar com as pessoas grandiosa, fantástica, né? Mas ele não está isento de ter falado várias coisas que podem ter virado sound bites e ter virado coisas que se tornaram polêmicas e proliferações, né? Então o Dalai Lama fala, daí a pessoa, em vez de comentar o Dharma, que 99% do que o Dalai Lama fala é o mais puro Dharma, a pessoa vai lá e se fixa no que ela achou de erro e ela fica replicando aquilo, porque tem um aspecto disso que é o fato de que a gente está num mundo em que quando a gente está levantando os venenos das pessoas, as pessoas clicam para compartilhar, né? Então, isso gera proliferação. Então, a pessoa tem que gerar polêmica, ela tem que gerar uma mente perturbada nos outros, de forma a ela ter circulação de ideias no mundo, né? Então, se a pessoa tomou refúgio, se a pessoa está praticando o Dharma, ela precisa não ser tão rudimentar, né? Ela precisa ser um pouco mais sofisticada e ela precisa saber que não se menciona, né? Se vai se falar de uma falha, não se menciona diretamente. Se é um professor, não se põe o vídeo, não se faz às vezes pode ser o caso de que você está fazendo uma denúncia e que você não foi ouvido por muitas pessoas. Então tem uns casos extremos em que isso pode ser possível. Mas na maioria desses casos, o que a gente vê é exatamente isso que eu estou dizendo aqui. A pessoa ela quer visibilidade, né? Quem não quer? Eu quero visibilidade, todo mundo quer visibilidade, né? Isso é o meu ganha-pão, tem a ver com a minha atividade no mundo, tem a ver com o benefício que eu posso trazer para os outros. Visibilidade é uma coisa legal, mas daí para a visibilidade eu faço o quê? Eu ah, se eu já percebi que eu aumento minha visibilidade se eu cometer não virtude, aí a pessoa não está mais praticando segundo refúgio, né? Claro, a pessoa pode nem saber que é não virtude, né? Assim como eu me surpreendo muito com a ingenuidade das pessoas que elas esperam que no budismo não seja assim. Porque a nossa cultura ela não trabalha desse jeito, né? Então se a gente puder falar mal de alguém, é o que a gente vai fazer. E no Dharma, começa com esse treinamento de pelo menos não usar o nome da pessoa, não fazer uma referência direta, não permitir que a identificação seja feita. Depois você pode adicionar isso ao fato de que você, em vez de falar do erro como uma coisa que acontece lá fora, você se refletir ao erro que você mesmo comete. E aqui, sinceramente, do meu ponto de vista, eu sei bem o que é cometer fala de... Né, todos nós cometemos essas 4 falhas todos os dias. Né? E eu sei bem de antes do Dharma, de como era pior a minha fala e de como eu causava confusão para mim mesmo e para todo mundo ao meu redor, porque eu gostava de falar de forma polêmica, eu gostava de ver as pessoas se contorcerem, eu gostava de falar aquilo que, né, que cutucava a ferida. E claro, hoje em dia você pode pensar assim, você continua um pouco assim, né, Pinheiro? E daí você pode dizer, bom, já que você tem essa característica, você aplica um meio hábil, para de praticar não virtude, e você usa essa mesma característica para, né, ter esse tipo de compaixão que é mais crítica, que é mais dura, né, que é mais precisa, que tenta tocar num ponto, né? Mas aí tem todas essas regras aqui de ética mínima, né, em que a pessoa não menciona diretamente o perpetrador da suposta ação negativa, em que a pessoa, se ela vai falar, ela tenta apropriar a ação negativa para si mesma quando ela vai falar, né? Ela fala assim, eu sou uma pessoa que faz isso. E daí, se ela vai falar, ela pode falar do problema de uma forma bastante neutra, sem procurar encontrar um culpado, tentar dizer que, né, a culpa disso tudo são os venenos mentais, né? Porque são as emoções aflitivas, né, as aflições mentais, que causam todas as 84 mil doenças que a gente tem. Inclusive todas essas proliferações conceituais. Porque o que acontece é isso, quando você espalha a negatividade, seja por fala rude, seja por mentira, seja por mentira você desestabiliza tudo, né? Por fala rude você cria um ambiente horroroso, assim. E daí, fala inútil e fofoca, né? Quando você está usando a fala por nada, você tira o próprio poder das palavras de expressar o Dharma. Então o Dharma, quando as pessoas ouvem o Dharma, elas ouvem como fofoca, elas ouvem como fala inútil, e daí elas não conseguem apropriar aquilo do jeito digno que necessariamente precisa ser feito, né? Então é por isso que se faz prática de purificação, é por isso que se faz Vajrasattva, é por isso que se faz várias práticas preliminares para a pessoa purificar o que ela já fez, para ela fazer menos, daí a mente dela se pacifica, daí ela consegue ouvir o Dharma num âmbito digno e dentro desse escopo, e depois, se ela tiver o mérito de realizar alguma coisa do Dharma, ela pode expressar o Dharma de um jeito também mais puro e sem ter esse tipo de
sem causar tanta perturbação. Claro que toda vez, como o Jigme Limpa fala, ou como os hindus falam, toda vez que a gente fala, a gente tem que estar produzindo um benefício, mas vai ter lá alguém que não vai entender em algum lugar e que vai produzir, né? O Chandrakirti também ele diz, você está fazendo uma refutação, você não está tentando destruir o pensamento do outro, você está mostrando como o seu pensamento é. E daí, se por acaso, enquanto você estava lá estabelecendo o que é vacuidade e você destrói o teísmo da outra pessoa lá, não é. O seu objetivo não é causar, não é vencer um debate com a pessoa. O seu objetivo é mostrar como são os ensinamentos, como os ensinamentos funcionam na refutação e assim por diante. Então, mesmo que você cause, que a pessoa fique incomodada porque ela foi refutada e assim por diante, daí é um problema dela, não foi sua intenção. Então, da mesma forma, se você tenta cuidar da sua fala e você tenta não produzir difamação, ou no mínimo você tenta não identificar o objeto da sua difamação, isso já é um treinamento da mente, e isso já vai diminuir a proliferação em um monte. E se você tiver um meio hábil de trazer isso, né, por exemplo, se falar de difamação aqui, quem é que fez? Eu fiz, aquele outro fez, não sei quem, a pessoa escreveu na área de comentário, não lembro quem é, né, ou a pessoa que fez o vídeo lá e botou o vídeo do outro e tal, etc. Se a pessoa talvez vê aquilo e daí ela reconhece que ela cometeu um erro, ela mesma pode, né, purificar isso e melhorar. Então, o seu objetivo é esse, né? O seu objetivo não é dizer que o outro é um panaca, um palerma, um rude, um não sofisticado, enfim, né? Isso não é sobre, mas acabei fazendo isso, né? Então, fala rude, né? Desculpa aí, pessoal. É um pouco assim, a gente não consegue abrir a boca. Também, daí, só ficar em silêncio não é bem para nós, né? O Buda falou por 42 anos, o quietismo não é uma solução fácil, assim. Claro, num retiro você toma voto de silêncio, e se você puder só fazer mantra também, você purifica a sua fala de forma que você não se enrede tanto nesse tipo de atividade. E cuidado, né? Ao que você está se expondo, porque o que acontece quando você está se expondo a falar a não virtude de fala dos outros, não só somente produz essas proliferações e daí você participa da não virtude do outro, regozija com a não virtude do outro, como você gera hábitos mentais de fazer a mesma coisa, né? Você acha que você naturaliza aquilo, você acha ok. Então, tem um pouco uma atividade assim de ver quem é que você está ouvindo, né? E aliás, eu sempre repito, né? Eu não sou tão ruim assim, mas eu não estaria ouvindo meus próprios vídeos, né? Vai procurar um professor de verdade para ouvir os seus vídeos. E tem muita gente pior que eu por aí. Então não perca seu tempo ouvindo, né? Tem vários critérios aí, tem que saber quem é o professor da pessoa, se a pessoa não esconde, se ela não diz, ou se ela diz e o professor tem problema. Então, né, cuidado com tudo isso. Acho que esse era o recado, assim. Eu espero. Não sei se alguém percebeu uma melhora, quem me conhece há mais tempo na internet, né? Mas eu espero ter melhorado com relação a esses vários graus de fala errônea, fala de desvirtude de fala, né? Vamos ver. Acho que no vídeo anterior eu já estava fazendo uma purificação de Vajrasattva, acho que nesse eu vou ter que fazer também, tô só confessando faltas agora aqui, né? Que coisa. Acontece essas fases também. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soeza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Diamante Pene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Médio no Jurtu Piamania Jogi Sasunda do Tem Jurti
Time quindi per masamba sa sora je se no pa igar jo shu shu tu pe ko se deshin de zendar shin ju. Jigme tu jo tu pa nang ge wa cha tu ngo pa te no mo yen ngen ko pa ma lo la san de lon do tin le ta tu tin jo che. Pe me je son pe me su che pe me tan la chi ku se su wan pe wa cho ji do ma je so shin no ni be me lon je do jo che. Ne jo ne chin po te pa yo ne pa dan de ba si pe chen bon dan ko se cha sen den jo che. Tu son san je go rin pa shin do kon da de wa chin pa ja bar che kon sa tu tu da pa sa so de so shin la tu so shin non se ngwe be je shu wa dan san pa lon je do pa chen che lo. O ma hon ben za go do pe ma se de hon ken lo sho son de lo che za lin sa son cha pa pe tu jo shu sung nang wa da mi da do sung ge le sho